está aqui, Pai. Eu oro para que o Senhor nos dê espírito de sabedoria, espírito de revelação, no pleno conhecimento Teu, Senhor. Oro para que o Senhor nos fortaleça no íntimo do nosso ser com o Teu poder. Oro para que os olhos de cada um sejam abertos espiritualmente, Pai. Oro por essa igreja, Pai, declarando saúde divina, Pai. Cura sobre os corpos enfermos. Declarando saúde na alma. Declarando saúde, Pai, em todas as dimensões, Senhor. No nome de Jesus, Pai. Segundo a Tua palavra. Em nome de Jesus, diga amém. Diga comigo, é vontade de Deus que eu ande em saúde divina. Irmão, por isso que é muito importante o seminário. Porque o seminário nos traz entendimento. Amém? Muito mais importante, irmão, do que alcançar uma cura, é andar curado. Eu vou repetir, muito mais importante do que alcançar uma cura é andar curado. Então eu acredito, irmão, que nesse seminário muitas pessoas vão ser curadas. Mas mais ainda vão aprender a andar em saúde divina. Porque é plano de Deus e é vontade de Deus. Amém? Irmão, eu considero a doença como uma tentação do diabo. Eu não estou dizendo aqui que ninguém ficou doente, é porque está em pecado. Não é isso, irmão. Não existe isso. Mas existem consequências também de doença por causa do pecado. Mas nem porque você ficou doente foi por causa do pecado. Amém? Mas eu tenho que pensar dessa forma. Porque se eu não pensar corretamente, o diabo pode me enganar. E se ele me enganar, irmão, eu vou perder aquilo que Deus quer para mim. Então a saúde, irmão, também não é só saúde física. Saúde também mental. Saúde também espiritual. Uma pessoa que está com depressão, ela não pode estar em saúde. Vocês concordam comigo? Porque para ela estar em saúde, ela não pode estar em depressão. Ela tem que estar bem. Então, irmão, esse seminário vai tratar todos os pontos. Vai tratar de saúde física, saúde espiritual, saúde mental. Vai tratar de alimentação. Muitas coisas, irmão, vai ser tratado. Eu acredito que esse seminário vai até dezembro. Hoje não deu para o carro de som sair, mas eu acredito que quinta o carro de som vai sair. Mas eu quero lembrar que você também tem uma boca e que você tem um som também. E é igual um carro de som e você pode falar e fazer a propaganda também. Para que mais pessoas possam vir, irmão, receber do que você está recebendo. Amém? Então diga assim, o mais importante do que receber uma cura é andar em cura. E eu vou te ensinar hoje aqui, irmão, um princípio para você andar em cura. Eu queria já deixar algo aqui forte na sua consciência, para que para você andar em cura, irmão, é necessário você ter paz no coração. Se você não tem paz no seu coração, você não vai andar em cura. Alguns sinalizadores para você andar em cura. Amém? Nós não somos aquela igreja, irmão, que, tipo assim, nós ensinamos a você andar em cura, nós ensinamos a você praticar a palavra. E oramos também pelos dons espirituais. Mas nós não somos aquela igreja que fica entregando lenço, dando água ungida, fazendo essas coisas. E podemos fazer sim, se o Espírito nos der uma direção, mas não fazemos isso como práticas. Amém? Porque se fosse assim, todo mundo seria curado dessa forma, mas nem todos são curados, porque precisa da palavra. Amém? Precisa entendimento da palavra. Amém?
Então, você pode estar tomando água ungida, você pode estar colocando lenha, você pode estar pegando uma rosa ungida, você pode pegar tudo isso. Mas se você não tiver entendimento da palavra, você não vai ser curado, não. Mas talvez você esteja aqui, mas eu não estou precisando de cura, mas um dia você vai precisar. Porque nós somos confrontados diariamente pelo diabo. Amém? Então tem muitas pessoas pegando rosa, pegando um perfume, pegando um tecido, pegando coisas e não recebe. Porque às vezes falta ensinamento. E se você não tem paz, irmão, você pode fazer o que for, mas não vai funcionar não. Então precisa ter paz. E para ter paz, irmão, você tem que andar em paz com todos. Tem que estar bem com todos. Tem que estar em paz com todos. Não pode ter empecilho no seu coração. Não pode ter mágoa no seu coração. Não pode ter ressentimento no seu coração. Irmão, você sabia que os piores pecados são os espirituais? Existe pecado carnais e existe pecados espirituais. Está gravando? Pecados carnais são aqueles praticados na carne. Prostituição é um pecado carnal. Amém? Pecados carnais são aqueles que você pratica com a carne. Agora os pecados espirituais, irmãos, são no coração. Más intenções, pensamentos ruins. Amém? Jesus disse, se você pensar mal de uma pessoa, você já está matando. Amém? Se você sentir um sentimento de ódio no seu coração, é um pecado espiritual, está matando pessoas. Amém? Então, pecados espirituais são mais perigosos. Tem muitas pessoas, irmão, morrendo antes do tempo por causa de pecados espirituais. Tem pastores morrendo antes do tempo, prematuramente, por causa de pecados espirituais. Tem diáconos morrendo prematuramente por causa de pecados espirituais. Tem músicos tocando para Jesus, morrendo prematuramente por causa de pecados espirituais. Pois é. Muitas vezes, porque a gente consegue ver os pecados carnais. Eita, fulano prostituiu, eu vi, ele saindo com aquela mulher, tal. Não é? Alguma ignorância, alguma briga, alguma coisa, é fácil ver. Mas os espirituais é mais difícil ver. Mas Deus vê. Os pecados espirituais Deus vê. Vê um pastor que abriu uma igreja, mas o seu coração está mal intencionado. Ele abriu a igreja com a intenção de ganhar dinheiro. Ele abriu a igreja com a intenção de enricar. Talvez ninguém veja isso, mas Deus vê, são pecados espirituais. E pecados espirituais, irmão, tanto pecados carnais, como nós estamos no seminário de cura, tanto os pecados carnais como os pecados espirituais levam à morte. Pecados espirituais e pecados carnais dão legalidade para o diabo tocar no corpo. Amém? Dão legalidade para o diabo tocar no corpo. Eu estava lendo um livro do irmão Reg, O Amor, o Caminho para a Vitória. Que livro, irmão. Que livro. Eu estou lendo um tópico que diz assim, julgue-se a si mesmo. Que livro poderoso. E ele cita algo, ele diz, olha, por isso que às vezes morreu fulano de tal, e ele operava tremendamente nos dons, vamos supor. Ele era um grande homem de Deus, assim, aparentemente aos olhos naturais, e morreu aos 38 anos de idade, prematuramente. Aí muitos cristãos dizem, meu Deus, grande homem de Deus, e o Senhor o levou. Será que foi Deus que levou? Quem foi que levou? O diabo. Levou o corpo, né? O espírito Deus salvou. Então, pecados espirituais são perigosos, irmãos. A gente tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado com o nosso coração. As más intenções. As más intenções são perigosas. São pecados espirituais. E o irmão Reg falava algo que eu digo, meu Deus, irmão. Meu Deus.
Tem um versículo em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 31. Irmão Reg falou algo que eu fiquei pensando, meu Deus, que coisa forte. Capítulo 11, versículo 31. Quem está aprendendo? Pode estar na RA mesmo. Olha esse versículo. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Irmão Reg fala, já eu vou te explicar, pode deixar esse versículo na tela, já vou te explicar isso. Irmão Reg falou de um homem, 35 anos de idade. Minha programação era outra, mas se der eu ainda falo. 35 anos de idade. Eu estava percebendo, Deus queria falar isso também. Grande homem de Deus. Irmão Reg teve mais de 60 anos de ministério. Ele partiu para o Senhor, se eu não me engano, com 86 anos. E ele disse que teve uma época que tinha um homem de Deus que ele participou desse culto, ele foi no culto, era uma conferência de cura, algo desse tipo, e ele conseguiu ver pessoas sendo curadas instantaneamente, o mudo falando, surdo ouvindo, parece que era o surdo, instantaneamente. E irmão Reg viu também esse cara fazendo um apelo de uma oferta depois de grandes curas ter acontecido. E ele disse assim, quem tiver tantos dólares agora, venha para frente ofertar. E o povo, porque tinha visto aquelas curas, correram desesperadamente para ofertar. E o irmão Reg foi receber uma palavra de Deus, disse assim, vá lá e diga a esse homem, 35 anos, homem de Deus, e Deus disse assim para ele, vá lá e diga a ele que ele deve se julgar em 3 coisas. Diga glória a Deus. Quando esse versículo diz, julgue-se, é nós julgarmos a nós mesmos. Analisarmos, onde é que eu estou pecando? Onde é que eu estou errando? O que é que eu estou fazendo? Não posso demorar em julgar-me. Porque se eu demorar em não me julgar, haverá um que te julgará. Quem está entendendo? Dá glória a Deus. A igreja está caladinha hoje. Não está? Estão com medo, é? Estão prestando atenção. Julgue-se a si mesmo, porque se não se julgar, existe um que julga. E o julgamento desse ele é pesado. É o julgamento de Deus. Porque às vezes a gente pensa, Deus só vai nos julgar um dia quando nós ressuscitar. Está enganado. Um dia quando nós ressuscitar também passaremos por um julgamento, sim. Tanto os crentes como os perdidos. Os crentes não é para condenação, os perdidos é para condenação. Mas, presta atenção, nós podemos ser julgados também aqui na terra. Amém? Para que o corpo seja destruído, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Por isso muitas pessoas morrem prematuramente. O que é prematuramente, pastor? Antes do tempo. Tem muita gente morrendo antes do tempo porque não estão se julgando. Principalmente nos pecados espirituais. Diga para seu irmão, omissão é um pecado também espiritual. Você às vezes sabe que tem um chamado, você sabe que Deus te chamou e está omitindo o seu chamado. Mas o Senhor está te esperando. Está te esperando.
Ele é paciente. Como Deus é paciente? Ele espera. Mas vai haver um tempo que ele vai chamar você. E você vai entrar no julgamento. Por causa desse tempo que você não se julgou. Me dá um texto bíblico para provar isso, pastor Jonas. Quem está lembrado da história de Jonas? Deus disse a Jonas: Jonas, vai para Nínive. Esta é a tua missão. Pregue a palavra. E a palavra principal sua é: faz com que esse povo se arrependa. Porque vai haver juízo naquela nação. E a Bíblia diz que Jonas, em vez de obedecer, Jonas fugia. Diga: pecado de omissão. Pecado espiritual. E Jonas omitiu. Amém? A gente sabe qual foi o final de Jonas. Foi lançado no ventre da baleia. Deus teve compaixão dele, ele se arrependeu. A baleia vomita ele para fora e Jonas vai pregar a palavra. Quando Deus disse para mim: está na hora de você mergulhar completamente na obra. Eu passei 1 ano em pecado de omissão. 1 ano me omitindo. Deus usa uma irmã daqui de Tapetim que estava em Recife e manda para mim um versículo. Que versículo, irmão? Que versículo? Sabe qual foi? Jonas capítulo 1. Você está rindo porque não foi você. Mas quando eu já sabia da história, eu disse: estou entendendo, Senhor. Os piores pecados são os de omissões. Omitir. Amém? Omitir. E esse homem que Kenneth Reagan começa a falar, Deus deu uma oportunidade a ele. De Kenneth Reagan estar próximo desse cara. E ele disse: é hoje que eu vou falar. E ele distante, ele achando que era naquele dia, né? Não sei se ele disse, ele estava achando. O cara meio distante, conversando com outro. Era um pastor de uma grande igreja que estava se preparando para construir um grande templo. Glória a Deus. Esse cara, esse mesmo cara, se eu não me engano, esse mesmo cara, ele era um evangelista. E todo evangelista vai de cidade em cidade, faz cruzadas, muitas pessoas são curadas. E a unção do evangelista é encaminhar as pessoas ganhas para as igrejas locais da cidade. Mas ele estava mal intencionado no coração. E aquele evangelista disse assim: eu vou abrir uma igreja, eu vou abrir um centro aqui como uma igreja mesmo. E vou começar com as ovelhas da igreja de fulano de tal e de fulano de tal. 400 de um e 500, parece que era 500 do outro, um negócio assim. Não me lembro bem a média. Esse cara estava bem intencionado? Amém? Havia uma má intenção no coração dele. E ele começou a fazer o projeto dele. E Deus disse a Kenneth Reagan: vai lá e diga que ele precisa se julgar em 3 áreas. E ele viu o cara de longe, o cara conversando. A mente natural dele começou a conversar, porque a gente tem uma mente. Diga: eu tenho uma mente. E eu não posso ouvir essa mente quando ela não estiver em linha com a palavra de Deus. O Espírito Santo tinha falado para ele ir lá, mas ele não foi. Porque a mente disse assim: rapaz, se tu for, esse cara é ignorante, ele vai te dar um murro. Agora imagina o cara com 35 anos de idade, pregando a palavra, curas milagrosas acontecendo. Todo mundo olhando aparentemente para ele, dizendo: grande homem de Deus. E realmente ele era um grande homem de Deus. Só que havia pecados espirituais no coração dele. Quem está entendendo? A igreja tem que sair daqui sarada. Para poder andar em saúde divina. Amém? Não adianta eu enganar vocês.
Não adianta eu estar botando a mão e determinando cura. Talvez você seja curado por causa do dom. Mas o diabo encontrará brechas e colocará enfermidades piores para destruir o seu corpo. Você já percebeu que quando uma pessoa está perto da morte, ela aceita Jesus bem ligeirinho? Né? Tanto aceita. Quando o cabo está perto, o cabo... Eu acredito que isso é uma estratégia de Deus. Quando o cabo não vem, não tem aquele ditado, não vem por amor, vem pela dor. Eu acredito como uma estratégia de Deus. Eu não estou dizendo que Deus faz isso, mas eu acredito que é uma estratégia. Porque Deus quer o melhor dele para a nossa vida. Deus quer a igreja com saúde. Pare e raciocine. Será que Deus quer você nos hospitais, Recife, Afogados, nas filas, enfrentando filas, sofrendo, gastando teu dinheiro? Ou Deus quer que você seja cheio de saúde, de vida, de vigor, e as pessoas que estão sofrendo de enfermidade lá fora olhar para você e dizer, cara, por que tu é cheio de saúde, não vive nos hospitais? E você dizer, porque eu sirvo um Deus que cura. E essas pessoas olharão para você e dirão assim, eu quero esse Deus, onde é que tem ele? Bora lá que eu te mostro, lá no Verbo da Vida. Está vendo como é questão da gente pensar? Amém? Então esse cara, irmão, Kenneth Hagin deixou a mente dele falar, e ele não foi falar. Ele não foi dar o recado. E acabou que ele não teve mais oportunidade, o cara saiu e ele não foi. E passou 3 anos, diga comigo, 3 anos. 3 anos Deus esperando ele se julgar. Kenneth Hagin diz até assim, rapaz, quando algo acontece, eu não espero muito tempo, eu me julgo logo. Nessa continuação desse texto, você vai encontrar a palavra dizendo assim, é por isso que há muito entre vós que dormem, porque não julga-se a si mesmo. Quando diz dorme, está falando da morte do corpo. Amém? Olha para seu irmão e diga, Deus não quer você partindo desta terra prematuramente antes do tempo. Quer não. Deus segurou vó até 90 e cacetada. Vó estava... Aquilo era um câncer. Pode o médico não ter dito, mas aquilo era um câncer. Um buraco desse tamanho na perna. Olha lá, pá. Nada curava. Vó era crente. Vó tinha aceitado Jesus. E mãe olhou para aquela enfermidade no pé dela e disse, a partir de hoje, eu vou dar o dízimo do dinheiro de mãe, de vó, que era a mãe dela. Havia uma boa intenção no coração de mãe. Um voto. E de repente, diga de repente, aquele buraco incurável de uma pessoa que tinha diabetes, que era para amputar o pé, se fecha. Vó cheio de doença. Vó não vinha nem na igreja. Mas não vinha não é porque ela não queria, por causa da idade. Se fecha, é sarado, e mãe cumpre com a fidelidade dos dízimos. Tu acha que Deus olhou para aquela situação e disse assim, ô velhinha, fica aí, porque teu dinheiro também vai servir para a obra, viu? Deus quer, irmão, que você produza fruto aqui. Deus quer que você ande em saúde. Para quê? Diga, para trabalhar, para ganhar dinheiro, para ser abençoador da obra, para abençoar pessoas, para pregar a palavra, para fazer favores,
para ajudar o próximo, para fazer a obra de Deus, resumindo. Quer ou não quer? E Ele quer você com vigor. Ou Ele quer você em casa, com aqueles problemas nos ossos, osteoporose, corcunda, problema na coluna sem aguentar andar. Isso é produtivo para Deus? Mas tem gente dizendo que isso é Deus que está dando. Toma um osteoporose para tu aprender, miserável. Diga para seu vizinho, Deus não dá osteoporose a ninguém, não. Nem diabetes. Sabe quem dá é o cão. Já está falando diabetes de diabos. Então Deus quer a igreja produtiva. Pode dizer para seu irmão, Deus quer a igreja produtiva, forte, viva, cheia de saúde, fazendo a obra dele, fazendo a diferença. Deus quer os melhores empregos para dentro dessa igreja. Deus quer empresários aqui dentro. Deus quer você fluindo. Não para ser ambicioso, mas para fazer a diferença no reino dele. E com isso ele vai soprar fôlego de vida sobre você. Ele vai dizer a você, meu filho, minha filha, viva mais tempo sobre essa terra, porque tu és uma árvore produtiva. Entendeu? É isso que Deus quer. Mas aquele homem não se julgava. Deus esperou pacientemente 3 anos. O irmão Reig nem se lembrava mais dessa história. 3 anos se passaram, nem se lembrava. 3 anos. Depois de 3 anos, ele foi participar de uma convenção, onde se reunia muitos pastores, líderes, e anunciaram, um pastor, se eu não me engano era Gordon Lindsay, alguma coisa assim. Vamos orar pelo pastor fulano de tal, porque ele está entre a vida e a morte. O médico desenganou, parece que estava desenganado. Era justamente o pastor que 3 anos atrás, Deus disse, ele tem que se julgar em 3 coisas. Quem quer saber quais são as 3 coisas? 3 coisas interessantes, viu? Que você deve entender. 3 coisas. Aí ele disse a primeira, diga a ele que se julgue em tratar bem os seus colegas de trabalho, que era ministerialmente. Estava ofendendo os outros pastores. Estava ofendendo. Amém? Segunda coisa, diga a ele que se julgue. Porque o que é se julgar, pastor? Se julgar é reconhecer, diga comigo, é reconhecer que eu estou errado em uma área, pedir perdão a Deus e abandonar esse erro. Isso é julgar-se. Aí ele disse, a segunda coisa que ele deve se julgar é nas finanças, no dinheiro. Porque ele era ambicioso. Ele fazia a obra, mas existia uma má intenção no coração dele concernente a dinheiro. Por isso, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, não precisa falar mal de nenhum pastor, de nenhuma denominação e de nenhuma igreja. Ah, mas a igreja fulano de tal pede demais. Pede dinheiro demais. Aquilo é um ladrão safado. Cuidado, viu? Cuidado. Cuidado com o que você diz. Porque os pecados espirituais você está julgando. Quem pode julgar é Deus. Quem sabe é Deus, não é você. Cuidado quando abrir a boca para falar de uma denominação ou de um homem de Deus. Deixa que Deus se responsabiliza. Isso não é seu papel. Olha para seu irmão, isso não é seu papel. Falar de nenhum homem de Deus, de nenhuma denominação, isso é papel de Deus, viu? Não é seu. Não é seu. Lembre-se disso. Essas coisas quem cuida é Deus. Você não é Deus, não é Ele que cuida.
Entendeu? Ele sabe. Eu sei que depois de assim, aí uma foi as finanças, uma foi, qual foi a outra? Tratar bem os colegas, que eram os pastores, eu acredito, né? Talvez também os obreiros dele, não sei. E a terceira coisa que eu sempre falo dentro dessa igreja, diga a ele que ele se julgue na alimentação. Pesou para os gordinhos, pesou? Eu estava chegando para 100 quilos, viu? Eu estava parecendo um bujão. E Kenneth Hagin disse que o cabo parecia um... Cita lá o nome lá. 3 coisas que ele precisava se julgar. 3 coisas. Isso é sério, irmão. Hoje tem um velhinho que ele é pregador da palavra. Eu acredito que ele deve estar vivo ainda. Ele é amigo de Luciano Subirá, grande homem de Deus, pregador, ele prega nas igrejas. E Luciano Subirá ouviu o testemunho dele e ficou impactado com aquele testemunho. E ele chamou ele para ir contar esse testemunho, porque era forte demais. Esse velhinho, ele disse que na juventude dele, ele comia qualquer coisa, ele não prestava atenção na comida, era desordenado na alimentação. Ele buscava a Deus demais, estudava, e ele pregava, ele parecia um doido, às vezes parava para comer, às vezes não parava, e viajava de um canto para outro. Ele estava maltratando o corpo dele. Por isso que Deus disse lá no Antigo Testamento, guarda o sábado. Não estou falando para você guardar o sábado, mas eu estou dizendo que a gente tem que ter um dia de descanso. Para não maltratar nosso corpo. Às vezes eu estou buscando tanto a Deus que o Espírito Santo diz assim, ei, vá descansar. Não vai ler nada não, vá descansar. E esse velhinho, ele contando o testemunho dele, eu digo, meu Deus, que coisa forte. Ele disse que chegou um tempo na vida dele que ele começou a vomitar. Parece que era vomitar sangue, sei lá, era vomitando, lá umas bolotas lá. E ele já percebeu que ele estava morrendo. E de repente levaram ele urgentemente para o hospital, mas não deu tempo. Quando chegou lá no hospital, bateu das botas. E ele disse que quando morreu, ele pulou para fora do corpo dele, viu o povo lá tentando ressuscitar o corpo dele, e nada de conseguir ressuscitar. E ele conta que nessa hora Jesus apareceu para ele. E começou a mostrar algumas coisas. Eu creio plenamente, irmão, nisso. Pensa no corpo que eu creio. Ele contou esse testemunho, esse senhor. E ele mostrou como se fosse um funeral de um homem de Deus sendo enterrado. E muitas pessoas chorando e dizendo assim, rapaz, aquele era um grande homem de Deus e morreu tão novo. Aí Jesus disse assim, está vendo? As pessoas morrem, principalmente os homens de Deus, e eles ainda me culpam. Mas eu não tenho culpa. São pessoas irresponsáveis como você. Jesus chamou as pessoas que não se julgam nessa área também de irresponsável. Amém? Você está com raiva de mim? Tem alguém com raiva de mim? Fica com raiva de mim não, viu? Amém? Você está sendo salvo aqui dentro. Está sendo sarado aqui dentro. Posso vir um glória a Deus? E passado esses... já vou voltar para o outro testemunho, né? Mas o cara morreu e contou lá e ele voltou, Deus permitiu ele voltar e ele contou esse testemunho. E o cara anterior que Deus esperou 3 anos que pediu para ele se julgar e ele não se julgou. Kenneth Hagin estava numa convenção, foi anunciado, vamos orar todo mundo por esse pastor. Aí chamaram lá para a plataforma, lá para frente, Kenneth Hagin se levantou e quando ele se levantou, que foi andando em direção da plataforma para orar,
Deus falou com ele e disse assim: não vá orar por ele, porque eu vou levar ele. Aí parou. A esposa dele cita que quando ele voltou, né, a esposa dele disse: o que foi que aconteceu? Deus falou com você? Foi. Ele disse: por quê? Porque você parou, ficou duro e ficou branco? Isso foi. Deus falou para mim que Deus vai levar ele e vai julgar. Julgou ele na carne e ele vai partir. 38 anos de idade, um homem de Deus que orava e as pessoas eram curadas. Morreu prematuramente. E por que morreu prematuramente? Porque não julgava-se a si mesmo. Amém? Diga para seu irmão: Deus não quer doença, Deus não quer você morrendo prematuramente, Deus quer te dar vida e vida abundante. Amém? Mas você precisa julgar-se a si mesmo, para que seu corpo não seja destruído. Mesmo assim, Deus é tão misericordioso que Ele ainda salva. Amém? Porque quando o corpo da gente está sendo destruído, a gente se arrepende completamente. Fica santo na hora. Todo mundo fica bonzinho. Quando vê que está morrendo, você diz: eu aceito Jesus, eu não quero mais ir para o mundo, eu não vou mais beber, eu não vou mais fumar, eu não vou mais mentir. Eu vou ser verdadeiro, eu vou ser honesto. Porque vê que está se acabando. Amém? Glória a Deus. Em Coríntios capítulo 5, vamos abrir lá. Não vai dar tempo eu entrar no outro texto não, que eu quero orar. 1 Coríntios capítulo 5. Quem está aprendendo? Eu dei tanto versículo, não foi dele. O domingo vai ser uma benção, viu? Eu recebi uma palavra de Deus que vocês vão ficar impactados. Eu ia compartilhar hoje, mas Deus está freando a igreja hoje. Isso é um seminário de cura. Amém? É um seminário de cura. E para você andar em cura, tem coisas que precisam ser tratadas na sua vida. Eu sei que você não precisa pagar pela cura. A cura já foi paga, como o irmão Carlinho disse. Já está paga, já está resolvido. Amém? Mas existe um adversário seu. E você não pode fechar os olhos para esse adversário. E esse adversário é o diabo. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você resiste, mas primeiro você busca a Deus. Você tem que buscar o Senhor de todo o seu coração, para tapar todas as brechas. Julgando-se, não demore. Olha para o seu irmão: não demore. Não demore. Para não ficar brechas. Amém? Para não ter brechas. Para que você tenha autoridade de reivindicar Salmo 91. Não é uma promessa? Vida longa te darei e mostrarei a minha salvação. Ele não prometeu? Alinhe as suas intenções do coração. Como o irmão Carlinhos disse aqui, você dá o dízimo, mas tem que saber o propósito também que está no seu coração. Alinhe todas as intenções do seu coração, para que não haja pecados espirituais, ofensa dentro do seu coração, raiva, mágoa. Amém? Perca, se tiver que perder, perca. Perca. Na verdade, você não perde, sempre eu digo, você ganha.
diabo sabe como trabalhar, irmão, para te deixar ofendido. Ele sabe como se move. Guarde seus pensamentos. Uma andorinha pode sobrevoar sobre a sua cabeça, mas não deixe ela fazer o ninho. Em outras palavras, o diabo pode sobrevoar sobre sua cabeça, mas não deixe ele fazer ninho. Use o escudo da fé. Eu lendo um livro de Rick Renner, ele falando sobre o escudo da fé, preste atenção. E ele disse que o escudo da fé era um escudo tão grande, que cobria o cara, protegia o cara todinho. Mas esse escudo era feito com material de couro, entrelaçado. E esse material era fortalecido. Só que ele disse que cada soldado tinha que cuidar do seu escudo. Eles tinham que pegar um azeite e passar sobre aquele escudo, sempre estar passando, para aquele escudo com o tempo não viesse a se ressecar. Se ele se ressecasse, ele estava pedindo a morte. Se ele fosse para a batalha com o escudo ressecado, era pedir para morrer. Eles também pegavam o escudo antes de ir para a batalha e pá, jogava dentro d'água. E quando tirava de dentro d'água, ele ficava encharcado. Porque o adversário, eles tinham umas flechas que eles colocavam um certo tipo de combustível na ponta da flecha, e quando eles atiravam, onde a flecha chegava, explodia e pegava fogo. Mas quando o escudo estava encharcado de água, a flecha pegava, mas não pegava fogo. E ele diz assim, falando sobre o escudo da fé, nós temos um escudo da fé. As flechas inflamadas, que é dito lá em Efésios, são as setas do diabo tentando sobre os seus pensamentos. Ele joga a isca, ele joga a flecha para tentar explodir. Ele cita algo interessante. Está amarrado, isso aqui não vai acontecer, mas presta atenção. Ele disse, aconteceu em uma igreja, parece que foi real ou foi ele contando um exemplo, mas foi real. Diz que em uma igreja, uma mulher adoeceu de câncer. E essa mulher não venceu o câncer, partiu, foi para o Senhor. Amém? Estão prestando atenção? E ele disse, o diabo lançou o dardo inflamado sobre aquela mulher. Atingiu ela. Com aquele dardo inflamado, ele explodiu. Toda a igreja foi contaminada e toda a igreja começou a pensar, cura não é vontade de Deus, cura não é vontade de Deus. Olha aí, a nossa irmã morreu. E todos os outros foram perdendo a fé, porque o diabo lançou a flecha explodiu e começou a contaminar os outros. Quem está entendendo? Não queira saber o que aconteceu com fulano de tal. Se ela partiu antes do tempo, diga glória a Deus, ela foi para o Senhor. Não julgue porque ela foi antes. Mas também não diga que a palavra é mentirosa porque alguém foi antes. A palavra sempre será a palavra. Sempre será a palavra. E você tem que estar firmado na fé. Olha para seu irmão, unta com óleo o seu escudo, e o óleo é o Espírito Santo. Encharque-se do Espírito Santo, diga aí, mergulhe o seu escudo na água, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus vai apagar as chamas inflamadas do maligno. Levante a mão e diga, diabo, você não vai entrar nessa igreja. Pode ir para lá, Ministério de Louvor, pode ir. Pode dizer de novo, vamos confessar, diabo, você não vai entrar nessa igreja. Sua flecha inflamada não vai atingir minha mente. Quando um pensamento chegar, eu vou dizer para ele, saia, 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 no nome de Jesus, porque você não me pertence. Ele joga a flecha, vai morrer. Tá vendo não, isso é um câncer. Tá vendo não, tá com diabetes. Tá vendo não, tuf. Não deixa a flecha explodir, meu irmão.
apaga com a água do Espírito e da palavra de Deus. Do Espírito e da palavra de Deus. Eu vou andar em saúde. Diga, eu vou andar em saúde. Doença não existe mais no meu corpo. O diabo pode dizer, não está vendo não que tu está doente? Não sei disso não. Vai enganar outro. Está sentindo a dor? Não quero saber não. Vai enganar outro. Jesus levou sobre si as minhas enfermidades, minhas doenças e minhas dores. Pelas suas pisaduras eu sou sarado. Está vendo não que tu está triste? Triste está tu, Satanás. Todo pensamento que vier na sua mente, que não é bom, manda ele para o inferno. Seja qual for, identifique e mande ele sair no nome de Jesus. Amém? Porque ele quer se infiltrar. Pode tocar antes. O diabo quer se infiltrar através dos pensamentos. Firme-se na palavra de Deus. Julgue-se a si mesmo. Julgue-se a si mesmo. Quero que você saia daqui. Julgue-se a si mesmo. Julgue-se as intenções do seu coração. Você sabe da sua vida, eu não sei. Eu estou te ajudando. Não vou te enganar. Você pode ir para toda igreja do mundo. Você pode ir para a igreja que o pastor mais ungido do mundo. Se você não praticar o que eu estou ensinando, não vai funcionar, não vai fluir. Tem que praticar a palavra. Tem que decidir praticar a palavra. Aí você vai andar em saúde divina. Essa igreja vai andar em saúde. Essa igreja vai andar em cura. Nenhum dos que estão aqui vão morrer de câncer se ouvir esta palavra. Considere essas palavras. Essas palavras. Não vai dar tempo de ler não, David, deixa. Considere essas palavras. Considere essas palavras. A palavra de Deus, ela tem um peso. Tem um peso. Porque Deus disse, eu zelo em cumprir a minha palavra. Se você está cumprindo a palavra, Deus está zelando para cumprir ela na sua vida. Se você estiver zelando, Deus está zelando para cumprir. Considere. Alguns homens, um rabino, certa vez disse assim: eu vou ministrar a bênção da longevidade. Ele liberou uma palavra, inspirado por Deus. Rabino. Vocês acreditam? Venham para eu liberar a bênção da longevidade. Todos foram para frente. E ele liberou a bênção da longevidade. Longevidade é anos de vida prolongado. Liberou 120 anos para aqueles caras. 120 anos. Presta atenção. Se você quiser partir antes do tempo, não tem problema, vai para o céu. Mas eu quero passar um tempo aqui. Por que eu quero passar? Não é medo não. Sabe por que eu quero passar? Porque eu tenho muito para fazer para Deus. Lá é melhor. Lá é melhor. Lá é lucro. Lá é ruas de ouro. É uma cidade, não é uma ilusão, não é um conto de fadas. Não é um mundo de Bob, não é um mundo de desenho, é uma cidade feita com materiais mesmo. Corpos espirituais. Não é um vento, não é um sopro. Corpos espirituais é uma matéria. Diferente da matéria do corpo feito do barro.
O corpo espiritual é uma matéria que nós não sabemos explicar. O corpo do barro é feito do barro, que vai voltar para o barro. Lá é muito superior. Mas Deus precisa de você. Pastor, Deus precisa de mim? Precisa. Foi escolha dele. Ele poderia ter liberado os anjos para pregar o evangelho, mas ele disse, os anjos não, vai ser meus filhos. Ele precisa de nós, para nós dar um bom testemunho. De que adianta alguém pegar no microfone aqui, pregar ou tocar ali, e lá fora não está dando um bom testemunho? Pecados espirituais, que está atrapalhando outras pessoas que poderiam estar aqui, mas não vão por causa do seu mau testemunho, do seu mau exemplo. Então nós temos que dar frutos. Nós temos uma responsabilidade. Quem está entendendo dar glória a Deus? Então aquele homem foi liberar a bênção da longevidade de 120 anos. Só um homem considerou aquela palavra. Só um. Só um acreditou. Só um disse, é isso. Os outros começaram a debochar. Tu acredita nisso? Está acreditando nisso? Deixa eu te dizer. Passados os anos, aquele que acreditou começou a visitar os outros que estavam ficando enfermos e morrendo. Porque desconsiderou a palavra. Não importa o que eu estou ensinando aqui, se é uma igreja pequena, ou se alguém está ensinando uma igreja de 20 mil, 100 mil pessoas. A palavra que está sendo ensinada lá é a que está sendo ensinada aqui. A palavra que funciona lá, funciona aqui. E vai funcionar na sua vida. Considere. Considere. Considere essas palavras, considere essas ministrações. Comece a colocar em prática, comece a ter temor. Temor de Deus no coração. Aí você vai começar a ver resultados, porque você está considerando a palavra. Fique de pé. Levante a sua mão. Vou te dar um tempinho. Feche seus olhos. Seminário de cura, eu posso até orar e pôr a mão, não tem problema. Mas hoje Deus quer tratar diferente. Então feche seus olhos e se trate com Deus agora. Julgue-se. Julgue-se a si mesmo, para que você não seja julgado. Analise-se. Saia daqui decidido. Saia daqui resolvido com Deus. Saia daqui decidido. Você sabe o que o Espírito Santo tem pedido a você. Você sabe onde você tem que se julgar. Você sabe onde tem que se analisar. Então julgue, fale com Deus. Fale com Deus. É você e Deus agora. Pode abrir seu coração para Ele. Tudo que eu mais quero é te ver. Vá se julgando. Vamos com sua glória. Vá se julgando. Poder, a sua majestade. Eu acredito numa unção sua voz ecoa sobre a sua vida no nome de Jesus Cristo. Tudo que eu mais quero. Uma unção vindo sobre você para fortalecer você a vencer onde você está orando. Isso é espiritual. Talvez ninguém esteja vendo, mas a unção acompanha, meu filho. A unção acompanha. Essa igreja é uma igreja que andará sarada, curada. As enfermidades não terão mais poder sobre essa igreja. As doenças não terão mais poder sobre essa igreja. No nome de Jesus Cristo. Curas vão acontecer, milagres vão acontecer. E eu sei que pessoas vão começar a ver algum problema de saúde desaparecendo.
durante o dia a dia, menos espera, você vai, mas rapaz, aquilo que eu tinha eu não tenho mais. Porque primeiramente Deus trata dentro de você, para dentro de você vir para fora e expulsar o mal que estava tocando na sua carne. A palavra sara, a palavra é remédio para os teus ossos, para o teu corpo, para o teu sangue, para a tua mente, para os teus olhos, para o teu ouvido, para as tuas pernas, para os teus braços, para a tua cabeça, para os teus joelhos, para os teus rins, para o teu pâncreas, para o teu coração, para a tua veia, para a tua respiração, para toda parte do seu corpo. A palavra é saúde, saúde divina, saúde divina, saúde divina. Eu declaro, Pai, saúde sobre essa igreja. Eu declaro cura sobre essa igreja. Eu declaro saúde. Eu neutralizo o poder da doença. Eu neutralizo o poder da enfermidade. Eu neutralizo o espírito da morte. Eu neutralizo o espírito do câncer. Eu neutralizo em nome de Jesus. Espírito da enfermidade que queria colocar um caroço, criar um caroço em algum lugar deste corpo, eu te digo, maldito, saia. Este corpo não pertence a você. São pessoas que estão se julgando, pessoas que estão se julgando. E eu declaro sobre essas pessoas a bênção da longevidade, a bênção da longevidade. Quase que não sai. Bênção da vida longa, fica mais fácil. Vida longa, aleluia. Vida longa, saúde, saúde. Ô Daniel, vai lá na tua mãe e bota a mão na cabeça dela lá agora. Porque o Espírito Santo me disse que existe um espírito de morte que toda vez tenta entrar na mente dela, dizendo que ela vai morrer antes do tempo. Existe um espírito que tem trabalhado na mente dela e tem tentado colocar medo nela nesta área. Mas o Espírito Santo está me revelando aqui, e no nome de Jesus Cristo, ele não vai conseguir fazer o que ele está dizendo que vai fazer. Ele tem dito na mente dela que ela vai morrer com câncer, mas já está neutralizado pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não aceito, querido, quando esses pensamentos vierem. Neutralize esses pensamentos. Não aceite. Você é uma árvore produtiva para o Senhor. Você é uma árvore produtiva para o Senhor. Lembre-se disso. Vamos declarar isso. Levante a mão, os olhos fechados, e declara, diga: eu sou. Com mais força e com mais fervor, diga: eu sou uma árvore produtiva. Eu sou saudável. Eu sou próspero em Cristo Jesus. Eu nasci para fazer a diferença. Eu nasci para dar bom testemunho. Eu nasci para resolver problemas. Eu tenho em Cristo a força de Deus. Eu tenho sabedoria de Deus. Diga: eu sou forte. Eu não sou fraco. Eu sou forte. Eu declaro saúde em meu corpo, da ponta do pé à cabeça, no nome de Jesus. Satanás, saia dos meus caminhos, da minha vida, da minha casa, da minha família. Eu te ordeno, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.
Comece a glorificar, comece, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, comece a glorificar Ele, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, rababababababa, xererequebriabababababababa. Aleluia. Não pare de dar glória, comece a glorificar mais alto. Aleluia. Baba xerereque briama braba xerereque rombra ba xerereque briama braba basaraba braba xerereque oh braba baba xerereque briama baba reque braba baba xe. Deus só quer que você entenda o propósito dele, meu irmão. Aí Ele te dá saúde, Ele te dá prosperidade, Ele te dá vida longa. Entendendo o plano e o propósito dele. Julgue-se a si mesmo e não será julgado pelo Senhor. Agora diga para Deus assim: Senhor, eu reconheço que Jesus Cristo é meu único e suficiente Salvador da minha vida. Eu aceito Ele na minha vida. Eu recebo a salvação eterna. Obrigado por escrever meu nome no livro da vida. Obrigado, Pai, por me dar um tempo nessa terra para eu fazer a diferença. Obrigado por me dar saúde. A partir de hoje, maldição de doença nunca mais na minha vida. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais em nome de Jesus. Nunca mais. Obrigado, Jesus. Eu tenho tudo isso porque o Senhor me deu pela tua graça, pela tua misericórdia e pela tua santa bondade. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Graças a Deus.